no número 3, no fundo. E aqui o Porto, na corrida que fez para descolar do segundo lugar, manteve-se sempre próximo também do primeiro. E, portanto, eu vejo isto com naturalidade. É assim, Rubén Amorim foi muito inteligente nesta questão da gestão das expectativas. Mas a verdade é que o Sporting já é candidato ao título, nas palavras do Aníbal Pinto, pelo menos desde o Natal. Nós não passávamos do Natal, não passávamos da Páscoa, depois foi... O Sporting já tem as faixas há largos meses, André. Não é verdade, ainda hoje eu não estou a celebrar. Fui comprar uma camisola para a minha filha e comprei uma com o símbolo do Sporting, mas não aceitei a dizer campeão. Os jogadores da equipa técnica do Sporting, nesta altura, até ficavam ofendidos se a festa não estivesse a ser preparada. Dizem que isso é sinal de confiança, não é? É evidente, quer dizer, eu não me lembro quando foi o campeonato do Kelvin, com certeza que as duas equipas tinham preparado a sua festa, não é? E o Benfica até teria preparado mais festa do que o Porto, e a verdade é que a festa do futebol é mesmo não sabermos até ao fim. E eu não digo... Jesus ajoelhou. Pronto, mas esse caso, terias menos fé em ser campeão, se calhar, era mais improvável o Porto ser campeão no campeonato do Kelvin do que é provável ser agora, mas eu tenho que manter a humildade. Para mim é sempre provável o futebol com o Porto ser campeão, André. Isso eu sei, porque tu já és do Boa Vista. É uma questão de convicção. Tu já há 5 minutos que és do Boa Vista desde pequenino, eu já te ouvi dizer que acreditas, pronto, eu percebo. Isto agora, independentemente do resultado da manhã... A seguir ao futebol com o Porto, até porque é também da cidade do Porto, o Boa Vista é a minha equipe preferida. Sobre a preparação da festa, já vemos aqui também o autocarro panorâmico do Sporting, já está decorado com imagens alusivas à conquista do campeonato, com destaque para o facto de se ver à esquerda o número 23 na taça de campeão nacional, no troféu de campeão nacional, porque o Sporting continua a reclamar que tem 22 títulos nacionais e não os 18 que são atribuídos pela Federação Portuguesa de Futebol. É uma luta que já dura há bastante tempo e que ainda continua, e por isso o Sporting coloca este número também num sinal claro de que não abdica dessa luta pelos 22 títulos nacionais, que podem passar a ser 23 caso vença o Sporting amanhã. O Boa Vista garante esses 23 títulos. Como é que vês, João, o facto de o Sporting colocar ali aquele número? Achas que faz sentido ou não? Acho que os sportinguistas estão tão felizes que lhes deu para acentuarem o sentido do humor. E, portanto, quer dizer, quem decide o número de títulos é a Federação. O Sporting tem lá uma contestação, tanto quanto eu sei, e, portanto, quando sair que lhe foram atribuídos os títulos, tem os títulos. Até lá tem 18. E, portanto, o que devia estar ali era 19. Mas, enfim, mas eles estão tão felizes que eu acho que nem vale a pena perturbar a felicidade dos sportinguistas. Todos nós temos amigos sportinguistas e, portanto, eu não vejo nenhuma razão. Eu tenho grandes amigos sportinguistas, mas não vejo nenhuma razão para lhes quebrar a felicidade se eles querem dizer 23. Mas evidentemente que a gente sabe que não são 23, são 19, serão 19 se ganharem amanhã. Portanto, o caso que eles têm na Federação também daria mais campeonatos, julgo eu, com os outros clubes, não é? Ao Porto e ao Benfica. E, portanto, enfim, não faz mal. Quer dizer, acho que é inofensivo e acho que é para manter as hostes animadas e tal. É legítimo da parte do Sporting, que ainda tem essa luta a decorrer fora de campo, Aníbal? Mariana, legítimo não é, é marketing. Portanto, é motivador, é motivo de alegria. Obviamente que não pode bradar esse número de títulos se oficialmente não lhe é atribuído, mas é um número simpático, o 23. Agora, não estou muito preocupado entre o 18 e o 22, estou mais preocupado entre o 19 e o 23, porque continuo a dizer, para já o autocarro hoje não saiu, o que pode ser um mau agouro, não é? Já está ali pronto. Vamos ver se sai amanhã. O João estava a destacar que está um autocarro vermelho atrás, mas tem um autocarro vermelho atrás. A opção é azul. É para dar razão à tese do Aníbal. É para dar razão à tese do Aníbal sobre a Santa Aliança. É que parece que nós vamos festejar com eles, mas não vamos. Não. Se falhar o autocarro panorâmico do Benfica empurra, não é? Aliás, olha, facilitaste. Nós vamos ficar muito tristes. Facilitaste na cláusula antirrival e deixe-te mal, João. André, também achas que há ali marketing naquele 23 que aparece um autocarro?
Não, ali há coerência. Não são reconhecidos ao Sporting oficialmente 22 títulos, mas o Sporting o que tem feito é por serem reconhecidos títulos numa altura em que os campeonatos se processavam de uma forma diferente, e há uma coisa que é preciso dizer, o Sporting teve mesmo aquelas conquistas. Elas não são contabilizadas. Isto é para efeitos estatísticos. Era incoerente do Sporting ter um processo a decorrer e ter uma doutrina para o reconhecimento desses títulos e agora aparecer com o número 19 em vez do número 23. Agora, eu, para ser sincero, o que me importa a mim é mais um. Isso é que me importa a mim. E, aliás, o número que me faz mais confusão não são os 18, nem são os 22. São os 19 anos que o Sporting teve sem ganhar e que, até ver, ainda não ganhou nada. Amanhã cá estaremos para ver o que é que o dia nos oferece. Mas esse é que é o número que me faz realmente confusão. É 19 anos sem ganhar. Agora, isso é como a Liga dos Campeões também mudou de formato, mas estabeleceu-se continuar a contabilizar. Quando mudou de cidade das taças com feira para não sei o quê, já não se contabilizou. Enfim, há aqui um conjunto de coisas que têm a ver com critérios históricos. Acho que não fazia mal reconhecerem os títulos dos clubes todos, não é só do Sporting, mas de qualquer maneira o Sporting tem que ser coerente com aquilo que defende, e é evidente. É preciso dizer que o Sporting não está a inventar títulos. Estes títulos aconteceram, o Sporting ganhou-os em campo, não os ganhou na Secretaria. Agora, eles não são reconhecidos oficialmente como títulos de campeão nacional. E o Sporting entende que assim deve ser, contabilizem. A conta que eu quero fazer é ver o campeonato no Museu do Sporting. Esta é a conta que eu quero fazer. Se me aparecer um autocarro a dizer 27, 38, 41, isso é para o lado que eu durmo melhor. 38 é mais o nosso número, não é? Para já. Pronto, mas para já. Eu passei a semana toda a explicarem-me como é que era o mundo há 19 anos, como é que não era, como é que deixava de ser. Uma espécie de desvalorização. O Sporting está à frente com 8 pontos de vantagem hoje, menos 3, porque o Porto à condição encurtou a distância. E sem perder, agora quer dizer... Isto, se o Sporting... Houve uma equipa do Benfica, penso que foi do Benfica, conseguiu não perder e não ser campeão. Portanto, a mim o que me importa mesmo... A mim o que me importa mesmo é somar mais 2 pontos, ser campeão e metam no autocarro o que quiserem. Para mim, devia contar lá 23. Mas não é isso que a mim me chateia. O que a mim me chateia é ter estado 19 anos sem ganhar, e aquilo que muito me alegra, aquilo que me deixa muito contente, e uma nação inteira, porque eu não acredito que as pessoas, quer dizer, há as rivalidades, nenhum benfiquista, nenhum portista dava o título ao Sporting, tem-se brincado, picardias. Eu não acredito que ninguém não reconheça que, se o Sporting for campeão, é um campeão justo, com um benfiquista à frente, que tem uma forma de estar muito interessante para o futebol português, que mantém a forma de estar quando perde, porque foi uma das coisas que a gente discutíamos aqui às vezes, era que o Ruben Amorim, quando corria bem, era fácil, mas nos momentos em que correu pior, ele manteve-se firme na postura dele. Não perdeu, André. Quando perdeu pontos, Aníbal, teve sempre a mesma postura. Quando as coisas estiveram mais tremidas, ele manteve sempre a mesma postura. E, portanto... O Bruno Lage também tinha sempre a mesma postura. E depois, ao fim, borrou a pintura toda. Pronto, mas o Bruno Lage é o Bruno Lage. Não aconteça isso. O Bruno Lage é o Bruno Lage, o Ruben Amorim é o Ruben Amorim. Eu acho que o treinador do Sporting tem tido uma grande postura nisto tudo, mas eu não quero estar a fazer balanços. Eu não quero fazer nenhum balanço antes da minha balança contarem mais 2 pontos. Quando tiver mais 2 pontos na balança, cá estarei para fazer uma análise até do que tem sido a presidência de Frederico Varandas, o que tem sido esta questão do Ruben Amorim. 20 e algumas horas. Para já a minha guerra é só uma, é com o Futebol Clube do Porto. Amanhã é com o Boa Vista, mas neste momento a única discussão que eu quero ter é com o Porto, que hoje ganhou e, uma vez mais, não facilitou ao Sporting nem um minuto, nem uma jornada, nada ao Porto, não deu nada de borla. E não há nada que possa trazer maior grandeza a uma possível conquista, que é isto. O Porto não deu nada de borla e o Sporting teve que lutar muito, teve que correr muito, e amanhã tem que continuar a lutar e continuar a correr. E é isto que os sportinguistas querem. Agora, há uma coisa que eu tenho que reconhecer. A raça desta equipa, a garra, o Sporting tem nos seus valores a devoção, a raça e um conjunto de coisas, e tem-se visto mesmo, mais do que os valores ditos, tem-se visto em campo. O Sporting passou uma época inteira a jogar com Júnior, pelo menos com um Júnior, e com um super Coates e com um super Aden, e isto é uma equipa que defende fabulosamente e que está orientada e motivada. Os filmes que o Sporting tem posto cá fora, que são de marketing, não deixam transparecer uma naturalidade. São vídeos que são produzidos para o marketing, para a comunicação, mas vê-se aqueles vídeos e aquilo é puro. E quando o marketing vem puro, é porque o conteúdo é muito puro e aquela equipa está muito unida. E eu acho que Mariana, deixa-me só dizer esta coisa, que eu tenho esta convicção e vinha para o programa a pensar nisto. Os miúdos do Sporting hoje não dormem, não por terem medo, mas porque estão desejosos de ganhar o título amanhã. Isto para mim é que é importante. Numa altura em que o Sporting já é oficialmente candidato, Ruben Amorim prometeu e cumpriu. Pela primeira vez, o treinador assume que o Sporting é candidato ao título no campeonato. Sim, é basicamente isso. Se chegássemos a este ponto onde
estivesse em jogo 3 pontos que nos dessem um título. Obviamente somos candidatos ao título, porque somos sempre candidatos a vencer todos os jogos, mas a pressão está do nosso lado e, portanto, os jogadores do Boa Vista, com a qualidade que têm e com o treinador que dentro do relvado, ou do campo, ou do estádio, vai ser a pessoa com mais experiência neste tipo de jogos, vai ser o treinador da equipa adversária. Portanto, é um jogo muito difícil, temos que nos focar muito, muito bem neste jogo, esquecer tudo o resto e serão mais 2 horas de sofrimento. Como rival, Aníbal, achas que Ruben Amorim fez bem ao cumprir uma promessa? Porque tinha dito que a partir do momento em que o Sporting estivesse a 3 pontos, e até está a 2, que assumia a candidatura e fê-lo. Achas que fez bem? Mariana, o Ruben enverdou por um caminho e foi coerente. Eu disse, em determinada altura, que era falta de grandeza estar à frente de um clube como o Sporting e não assumir que o Sporting tenha obrigação, quanto mais não seja histórica, de se assumir como candidato desde o primeiro jogo. Eu disse isto. Agora, foi uma estratégia, e uma estratégia que até ao momento correu bem. Portanto, o Ruben Amorim foi... enfim, eu não sei se foi falta de coragem, se foi falta de convicção, se foi estratégia. Fosse o que fosse, funcionou. A verdade tem que ser dita e, portanto, e ele aquilo que disse, depois já não conseguia. Aliás, é o próprio Ruben Amorim, e o André não gosta desta conversa, que fala na estrelinha. Eu tenho a convicção que nem o Ruben Amorim acreditava que ia ser campeão. E quando lhe foi correndo bem, foi falando na estrelinha, e pronto, e amealhou. E como diz o povo e bem, grão a grão, enche a galinha ao papo. É evidente que houve uma série de condições e conjunturas favoráveis ao Sporting. O Futebol Clube Porto teve um desgaste tremendo, porque para que o Sporting vá em primeiro lugar foi preciso que o Futebol Clube Porto perdesse pontos. E, portanto, é o custo de um plantel curto, é o custo de uma época na Liga dos Campeões fantástica. E esse é o mérito que, por muito que custe aos adversários, tem que se vergar e tem que dar ao Futebol Clube Porto. Não é qualquer equipe com as limitações e com os problemas que fazia a campanha europeia que fez o Futebol Clube Porto. Agora, Ruben Amorim está de parabéns, foi coerente, para já está-lhe a correr bem. Vou repetir, eu ainda acredito em Boa Vista. Espero que aquele autocarro ainda fique lá mais algumas semanas, preferência que não saia. Vamos ver. Sobre o discurso, o tempo deu razão a Ruben Amorim, João? Mariana, eu, contrariamente ao Aníbal, neste caso, eu acho que o que o Ruben Amorim fez desde o início foi gestão de expectativas. Claro. E... É um facto que o Sporting partia atrás dos rivais, em teoria, não é? Portanto, ao contrário de Jorge Jesus. Exatamente ao contrário. Que disse que ia jogar o triplo e que ia arrasar. Era isso que eu ia dizer, exatamente ao contrário. Enquanto o Jorge Jesus criou expectativas altíssimas, não é só na equipa, é na equipa e nos adeptos. E, portanto, obviamente, quanto mais altas são as expectativas e quando não se cumprem, maior é a frustração, e que foi o que aconteceu connosco, benfiquistas, E no caso do Sporting, o Ruben Amorim tinha consciência de que partia atrás e, portanto, optou por uma estratégia de baixas expectativas e, como disse o Aníbal, e nessa parte eu subscrevo, correu-lhe bem. E depois correu-lhe tudo bem também, quer dizer, não houve nenhuma derrota ou duas seguidas que às vezes abanam as situações. Chegámos a falar... Houve 2 empates que assustaram um bocado. Nós chegámos aqui a falar que podia... Mas ele correu-lhe tudo de feição, é mérito dele, com certeza, não é? E da equipa do Sporting e da gestão do Sporting e, portanto, nestes casos só há que dar os parabéns ao que ele fez até agora e pronto, e não há mais nada a dizer. Eu acho que o Sporting que for campeão é um campeão justo, é o que eu penso daquilo que vi este ano e, portanto... Em relação à não candidatura, André, o próprio Ruben Amorim diz que até dentro do Sporting havia quem criticasse esta postura que manteve sempre ao longo de todo o campeonato, mas achas que, olhando para trás, claro que agora tudo correu bem, mas faz sentido que só agora Ruben Amorim assuma que o Sporting é candidato quando está apenas a 2 pontos do objetivo? Mariana, eu ouvi com muita atenção a conferência de imprensa de Ruben Amorim e eu tenho que registar a inteligência com que aquele homem responde. Não é só esta conversa do ser conversa doce, falar bem ou falar mal, a inteligência com que este homem gera as expectativas relativamente ao grupo de trabalho, relativamente à instituição e até relativamente a ele próprio. E Ruben Amorim destacou um aspecto que eu acho que vale a pena sublinhar aqui.
não eram as casas de apostas todas, mas havia uma casa de apostas muito reputada em Portugal que dava 3% de probabilidade ao Sporting ser campeão, e eu pergunto aos meus amigos se têm a consciência que ao Braga dava 4%, e ao Porto e ao Benfica dava 40% e tal. E estas casas de apostas têm algoritmos, estudam as coisas, é tudo muito detalhado, envolve dinheiro, não é brincadeira nenhuma. Imaginem uma pessoa que meteu €1 que o Sporting ia ser campeão, o dinheiro que não vai fazer. E alguém... o algoritmo não falha amanhã. Não, já percebemos que hoje... os algoritmos têm uma probabilidade... Já percebemos que hoje o dia não é de pé em risto, é de bruxo em risto. Hoje estás em modo de agoiro, já disseste 7 ou 8 vezes que amanhã vai correr mal. Eu acho que até podemos abrir um segmento onde analisamos já... que vai correr mal. Não, já disseste lá que não corra mal. No programa todo. Aí já agora, antes que eu me esqueça, um abraço para Vilalva. E eles lá previram que tu ias ficar muito contente hoje e amanhã ias ficar muito triste. E, portanto, daqui para Cuba do Alentejo, um grande abraço. Metade do prognóstico está feito. O Aníbal Pinto hoje está muito contente. Amanhã se Boa não Vista vai estar. Perder, fico muito triste. Exatamente. E, portanto, tirando já percebemos... os jogos de futebol com o Porto, eu fico sempre triste quando Boa Vista não ganha. Vamos só a esta questão para ver da inteligência ou não de Ruben Amorim. 3% era a chance do Sporting ser campeão no início da época. Eu sou muito franco, eu nunca imaginei. E quem disser o contrário, eu peço desculpa. Se calhar só o Ruben Amorim é que acreditava e talvez Frederico Varandas. Mas ninguém achas que acreditava o próprio Ruben Amorim? Achas que no início da época o próprio Ruben Amorim acreditava que pudesse ser possível fazer esta época que o Sporting está a fazer? Se alguém acreditava, só podia mesmo ser o Frederico Varandas e o Ruben Amorim. Mais ninguém acreditava, e quem disser o contrário não digo que está a mentir. Porque o Viana já agora também teve mérito. Também teve, mas eu estou aqui a destacar os dois líderes. E não teve mérito ainda, tiveram mérito até agora. O mérito, esta semana, é para meter as garrafas de champanhe no congelador. Já estás na Liga dos Campeões, já não é mau. Não é nada mau e representa muito mais do que os 23 ou 30 milhões que o Sporting vai ganhar. Representa os milhões que vai valorizar os ativos. Mas para finalizar, este assunto é muito simples. Se as casas de apostas nos davam 3% e ao Braga 4%, e ao Benfica e ao Porto em conjunto 90 e muitos, 93%, estamos falados sobre as expectativas que havia. E se ninguém acreditava no Sporting no início da época, porque é que havia de ser o Ruben Amorim, que a meio da época, a 2/3 da época, quando ainda havia tantos pontos a perder, havia de estar a pôr pressão sobre a equipa? Como é evidente, não há cobardia nenhuma. E eu queria resgatar o Aníbal Pinto dessa confusão. Mesmo quando o Sporting já estava com 10 pontos de vantagem, achas que nessa altura continuou a fazer sentido o discurso de Ruben Amorim? Não vale a pena ir muito longe. Eu vi o Porto perder 7 pontos de vantagem e vi o Benfica perder 7 pontos de vantagem. E, portanto, quer dizer, não precisamos de recuar décadas para ver gente a desperdiçar vantagens grandes. E o Sporting não só não a desperdiçou, como conseguiu ir mantendo mais ponto, menos ponto, foi mantendo a distância para os rivais. E agora eu digo apenas o seguinte: se ninguém acreditava que o Sporting ia ser campeão, porque é que havia de ser o Ruben Amorim, numa altura em que o Sporting já está próximo de ser, a meter pressão sobre a equipa? Fez muito bem e não há nenhuma cobardia. Por respeito ao clube, não há a história do clube. E agora era para destrunfar o Aníbal Pinto, de fim, mandar aqui umas cartinhas para destrunfar o Aníbal Pinto. A coragem do Ruben Amorim é quando ele diz: esta equipa já está na história, o presidente já está na história, os jovens estão na história. Mas aí já era pela positiva. Se eu perder o título, vou ficar na história como o treinador que desperdiçou a maior vantagem de sempre. Portanto, o Ruben Amorim não tem medo de ti, não teve medo das circunstâncias e não teve medo de nada. Tinha 10 pontos de avanço. Foi inteligente. Eu só digo isto, só para vocês perceberem, eu só digo isto. Cansado estava eu de ouvir no início da época que o Sporting é sempre candidato a tudo e chegar a meio da época a 20 pontos do primeiro. Era isso que tu achavas inteligente, Aníbal? Eu percebo que tu achasses inteligente. Mas isso era o costume. Mas eu compreendo que tu achasses que o costume é que era porreiro. André, porreiro, mas eu não acho. André, eu acho que assim é que é bom. André, é ser inteligente e humilde. Há uma coisa acho que eu tenho de dizer. É evidente que o campeonato é ganho no campo e o Ruben Amorim e os jogadores terão o quinhão maior do mérito. Mas há um mérito aqui que é irrecusável, se o Sporting for campeão, como penso que irá ser, que é do Frederico Varandas. Este presidente do Sporting começou de uma forma dificílima, a seguir a um período tramado, teve uma contestação miserável, resistiu a tudo. Está bem, eu até posso crer que ele não tem muita habilidade no início para falar. O que aumenta o mérito dele. Para falar. Mas eu devo dizer que o que este homem passou no Sporting, se ele for campeão, é de se lhe tirar. Vocês bem podem tirar o chapéu e agradecer-lhe. André, ele teve a estaleca que poucos pegando nesta ideia, este a confirmar-se é um título sobretudo de Ruben Amorim ou sobretudo de Frederico Varandas?
Não, eu nessas E não coisas... aceito que digas que é igual para os dois. Não é igual para os dois. Eu não fujo, não é? Mariana, eu não fujo a estas coisas. Como toda a gente sabe, eu fui apoiante de outra lista. Mas o único ismo que eu acredito é no sportinguismo. Eu não acredito em mais nenhum ismo. O resto são coisas que se inventam. Este título a confirmar-se é o título de Frederico Varandas, não é o título de mais ninguém. Eu não vou tirar as garrafas de champanhe hoje, porque eu agora tenho que calçar as chuteiras. Para a semana eu tenho todo o gosto em fazer um balanço até do mandato de Frederico Varandas e com o à vontade de quem não o apoiou, não é seu amigo pessoal, não é sua visita, não é visita das tribunas presidenciais, não recebe um cêntimo, nem nunca recebeu um cêntimo do Sporting, não quer cargos nenhuns e para a semana faça a avaliação toda de quem são os méritos. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, se este título se confirmar, ele é todo o mérito de Frederico Varandas, porque eu sempre disse que quem está na liderança assume o mau, mas também tem que assumir o bom. E Frederico Varandas pode ou não vir reconhecer ou dizer, não me interessa. Para mim, se consagrar o Sporting como campeão, é um título de Frederico Varandas, ele ficará na história do Sporting para sempre, numa história que tem mais de um século. E isso ninguém tira. E quem está no poder tem que lidar com os momentos maus, tem que lidar com as críticas e tem que saber, venham elas de mim ou de outra pessoa qualquer, mas depois, quem está nestas posições de comentar, também tem que saber reconhecer o que é de reconhecer. E o que o João disse é uma grande verdade. E eu também não estive aqui a facilitar a vida ao Frederico Varandas, nem vou facilitar nem ao Frederico Varandas, nem a nenhum presidente, porque o Sporting tem que ganhar com consistência, não é 19 em 19 anos. Mas há uma coisa que eu tenho que reconhecer, apesar de eu ter esta exigência, porque ser grande é ter esta exigência, é que este trabalho de Frederico Varandas desta época foi um grandíssimo trabalho. E basta uma coisa para ilustrar. O Sporting, de todas as contratações que fez, ao contrário do que tinha feito sobre a presidência de Frederico Varandas, quase todas pegaram destaque na equipa principal. E aquilo que Frederico Varandas tinha dito durante a campanha que ia fazer e durante um ano ou dois não fez, que era apostar na juventude, este ano fê-lo. E, portanto, Frederico Varandas, ao terceiro ano, ao segundo ano e meio, começou a cumprir aquilo que tinha prometido aos sportinguistas e teve a felicidade, e teve o engenho, e teve a arte, e teve o mérito de conseguir ter resultados. Portanto, é muito simples para mim. Não quero estar a fazer balanços. Isto é o momento das chuteiras, não é o momento do champanhe. Para a semana fazes-me esta pergunta e outras até, sobre o que foi a chegada de Frederico Varandas ao poder, como é que é o poder no Sporting, as divisões, como é que são as coisas, como é que a pandemia afetou tudo isto. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer, porque o que é justo é justo. Se Frederico Varandas for campeão, o título é sobretudo dele. Agora, isto não vai tirar o mérito ao Adan. Ninguém se vai esquecer nunca do Coates, até digo mais. Passado anos e anos, as pessoas vão se lembrar mais do Coates e do Adan do que se vão lembrar do Varandas. Mas eu, nestas coisas, sou muito justo. De Ruben Amorim, que lembra que o Sporting, nesta altura, ainda não é campeão, por isso prefere ainda não assumir a candidatura ao título da próxima época. Ainda agora fui candidato deste, não vamos estar a apressar as coisas. Provavelmente será jogo a jogo. Não faço ideia. Um de cada vez. Se é um dia de cada vez, um campeonato, então ainda não somos campeões. E eu acho que isso tem que estar na mente dos adeptos e principalmente dos jogadores. Os adeptos não, porque eles têm que pensar aquilo que quiserem. Agora os jogadores têm que ter a noção que ainda falta, que da mesma forma que tínhamos 3% para sermos campeões no início, poderá ser a mesma percentagem de perder o campeonato. É muito difícil, mas tudo é possível, e se nós não acreditássemos aqui que tudo é possível, não estaríamos na posição em que estamos hoje. O treinador do Sporting faz o papel dele em relação aos jogadores. É muito difícil os jogadores do Sporting nesta altura não estarem a pensar... mas ele faz isto bem. Ele faz isto bem, faz isto com graça, faz isto com alguma leveza. Neste momento pode fazê-lo com leveza. Falta ao Sporting o empate, não é? Para ser campeão, na verdade, não é? Uma vitória. Não, uma tem vitória, que ganhar amanhã. Precisa de 2 pontos, uma vitória. Tem que ganhar amanhã. Mas, quer dizer, ele faz isto ganhar amanhã para ser já amanhã campeão. É isso que eu ia dizer. Toda a gestão de expectativas. Perder Podem amanhã. empatar os dois próximos. Eu vou dizer, a comunicação do Ruben Amorim é de compêndio. Ele realmente tem uma forma de comunicar com os mídias extraordinária. E pronto, e para além disso tem uma gestão de expectativas que este ano foi magistral, não é? E vê lá tu... E enquanto, olha, eu e o Aníbal, pelos vistos, vamos ter que deglutir os 91%. André, já está nesta altura até a gerir as expectativas da próxima época, Ruben Amorim. Faz bem também? Já começou, pá. Ele não perde uma, pá.
O homem levou 32 jornadas a assumir que era candidato e já querem que ele assuma para a época que vem. Não, vamos ter calma. O Ruben Amorim é um homem que demora muito a assumir os objetivos e que os cumpre. E eu não me importo assim, nós voltamos outra vez àquela coisa. Este Ruben Amorim, André, este Ruben Amorim tão elogiado aqui pelo João, que é o mesmo Ruben Amorim que não serviu para o Benfica. Não, mas tu também... Este agora quer conversa, olha. Mas tu também... Onde é que estavam os olheiros do Benfica? Ele quer conversa. Não ter lugar no Seixal. Não há conversa nesse sentido? Não, ele quer conversa. Porque é verdade o que acontece, ele para o Benfica não foi ponderado. É verdade, mas ele não foi ponderado para treinador principal. Ele foi lá na altura, primeiro, foi numa altura que não é agora. Depois disso já teve experiência no Braga, não sei, era a primeira vez ou a segunda que ele ia treinar. Tem que saber em segundo lugar, erros destes acontecem. Neste caso, na minha opinião, foi evidentemente um erro. Até porque o Ruben não escondeu, e por acaso eu até acho que ele fez bem isso no Sporting. E eu acho que isso por acaso é importante, não andar a dizer que se é do Sporting de pequenino, ou do Benfica de pequenino, ou do Porto. Toda a gente sabia que ele era benfiquista. Não, mas ele fez bem, ele fez bem. Não podia ter fugido ao assunto, não fugiu, enfrentou o assunto, é magistral a comunicar, tem-se revelado um bom treinador. João. O cuidado que nós agora temos treinador, portanto eu não faço comentários. O meu treinador é outro. E tens um bom treinador? O meu treinador é outro. E é bom? O meu é bom. Pôs o Benfica a jogar o triplo. Pelo menos tem muitos títulos. Pôs o Benfica a arrasar. Pelo menos tem muitos títulos. Estás parabéns. Pelo menos tem muitos títulos. Já tem 11 títulos. Pôs o Benfica a gastar 100 milhões. No meu clube já tem 11 títulos. Há uma coisa que podemos dizer sobre o Ruben Amorim. O Aníbal quer conversa hoje, mas hoje eu não te vou estragar o teu momento de felicidade. André, e dizias que ainda tens uma coisa a dizer sobre o Ruben Amorim? Não, é uma coisa muito simples sobre o Ruben Amorim. Ruben Amorim já se pagou a ele, aos juros dele e mais ao Paulinho. E, portanto, pelo menos não sei isto... Não sei se Sporting já o pagou. Pelo menos isto é assim. Ele já se pagou, não sei se Sporting já o pagou. Já pagou, André? Não, é assim, como tu sabes muito bem, que tenho ideia que percebes alguma coisa de direito e que até és jeitoso nessa área. Alguma coisa. O Sporting tem um plano de pagamento que está a cumprir e o que nós sabemos acho hoje... que ainda não acabou. Eu não vou discutir agora os empréstimos obrigacionistas do Porto e assim, eu não entro nesse tipo de discussão, a não ser que seja uma discussão séria. Agora não estamos numa discussão séria, mas uma coisa é verdade e é sério isso. Eu também sou de um clube que teve o Pep 6 meses lá e achou por bem dispensá-lo. Quer dizer, eu nessas coisas de falhar, o Pep não foi um defesa central qualquer e não falhámos a contratação. Olha, para já não falar naquele clube que deixou fugir o João Félix. Lembras-te do clube que deixou fugir o João Félix? Parece que foi o Porto, mas isso há muito por onde dizer. Agora, uma coisa que é certa é esta. Ruben Amorim, aconteça o que acontecer... Aconteça o que acontecer... Sim, mas aconteça o que acontecer, Ruben Amorim já se pagou e já pagou o Paulinho, que dizem que foi a grande exigência que ele fez, pagou os juros e ainda deixa uns trocos. E ainda falta tudo o resto que está para vir pela frente. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, o Bruno Fernandes tem sido vendido no contexto de Liga dos Campeões, não tenha sido vendido pelo valor que foi. O plantel do Sporting hoje vale muito mais porque vai estar na Liga dos Campeões, mesmo que vá lá fazer 0 pontos. André, mas sobre rentabilidade... O Ruben Amorim já está a dar lucro ao Sporting? Mariana, o Ruben Amorim está a dar lucro, tal e qual como, por exemplo, o Sérgio Conceição deu muito mais lucro. Portanto, os treinadores, obviamente, são contratados exatamente para isso. Estas já são também novas imagens do autocarro que já aqui mostramos. É neste autocarro que a equipa de Ruben Amorim vai fazer o cortejo quando confirmar o título nacional. Se confirmar o título nacional, a festa já está a ser preparada nesta altura. Já no dia de ontem surgiu este autocarro junto ao estádio José Alvalade, na altura ainda completamente a negro. Agora já está vestido a rigor este autocarro que depois da festa do Sporting, se o Sporting vencer o Boa Vista no estádio José Alvalade, este autocarro vai transportar a equipa de Ruben Amorim desde o estádio até ao Marquês de Pombal e depois vai regressar ao estádio, e com uma forma de haver também mais proximidade entre os adeptos e os jogadores e a equipa técnica do Sporting. Foi escolhido este trio elétrico e estas são já novas imagens que estamos a mostrar. Interrompi-te o raciocínio, Aníbal, que tinha a ver com o lucro que Ruben Amorim já pode ter dado ao Sporting. Claro que deu lucro, foi um bom investimento a esse nível e não só a esse nível, a nível desportivo também já deu muito lucro e muito mérito ao Sporting, aconteça o que acontecer. Agora, Sérgio Conceição deu muito mais lucro do que aquele que deu Ruben Amorim. Portanto, se fôssemos fazer as contas como deviam ser feitas,
Penso que Sérgio Conceição deve ter sido... Eu gosto de estarmos a ter esta discussão, porque isto é estar a ter o patamar onde eu acho que o Sporting tem que estar, que é tu estares-me a dizer que o Sérgio Conceição em 3 épocas deu mais lucro ao Porto do que o Ruben Amorim em época e meia. Claro que tens razão. Por acaso não sei, com tantos jogadores a sair de temos que ver uma coisa, agora temos que ver uma coisa que é, dá lá mais 2 anos. Esta época o Porto encaixou muito dinheiro na Liga dos Campeões, claro. Não é? Estás a falar só desta época ou das Não, 3 estou a épocas falar de em Sérgio todas as épocas. Sérgio Conceição, não só o mérito esportivo, mas quando estamos a falar sobre lucro, se há alguém a quem o Porto tem que estar reconhecido, é o lucro que Sérgio Conceição criou e angariou para o Futebol Clube Porto. Agora, eu fico um bocado surpreso. Mas aqui a diferença tem a ver com o valor que o Sporting aceita pagar por um treinador, não é? Porque não é comum, é o treinador mais caro de sempre do futebol português. O Sporting aceita pagar 10 milhões de euros, uma aposta de risco, necessariamente. O risco compensou? Compensou, claramente. Eu acho isso aí, mérito ao Varandas, antes que realmente... já tinha vendido um treinador. Mas... Vendido. Vendido, tiveste o Mourinho a ser vendido e tiveste o Vilas Boas. Aliás, se há alguém que vende treinadores é o Futebol Clube Porto. Agora o Braga também fez um encaixe fantástico, o Ruben. Foi realmente uma aposta de grande risco, de desespero, eu diria. Agora, Varandas a esse nível está de parabéns. É a principal vitória de Frederico Varandas, esta contratação de Ruben Amorim, André? Não, a principal vitória de Frederico Varandas é amanhã nós amealharmos 3 pontos e o Sporting ser campeão ao final de 19 anos. Outra das grandes vitórias de Ruben Amorim, que também havemos discutir, não hoje, mas noutra altura, foi o facto de se ter provado que o Sporting era muito bom nas modalidades com Bruno de Carvalho, era de top mundial com Bruno de Carvalho e continua a ser top mundial com Frederico Varandas. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que vale a pena refletir, mas enquanto eu sentir, como o Jorge Costa, parece que hoje teve um desentendimento com o Pep, mas deve ser coisas lá de que eles resolvem uns com os outros. Enquanto eu sentir o bafo e não estava lá o Viana, senão então é que ia ser um desentendimento. Estás a ver o Pep, era preciso ir à polícia. Estás a ver o Pep e o Jorge Costa, que são homens pequeninos ao pé de uma pessoa com a estatura do Hugo Viana. Aquilo podia dar uma confusão. Ali 3 homens com 1,90 m. Mas olha, o Viana para a confusão está... Podia ser complicado. Não, eu já acho bem tu reconheces que o Pepe é para a confusão, nem eu atacaria ao Pepe como tu estás a fazer. Mas pronto, mas isso agora fica contigo. Eu não reconheci, disse faltou lá o Viana. Mas o que é que tu queres dizer com isso? Queres dizer que os outros são conflituosos? E ter um telhado todo de vidro e cheio de boa. O Rafa já está fora de jogo, já não pode jogar o próximo jogo. Mas depois vai pedir desculpa. Não é preciso pedir desculpa. Evite dar as cacetadas para magoar os adversários. Claro, aliás, portanto, o ideal era sair da frente. Eu, como queria falar do Coates, eu não quero... Vamos ver também a discussão entre Pepe e Jorge Costa que aconteceu não quero estragar... Pois, aqui está a ser mal educado para o Jorge Costa, que é um símbolo do Porto também. Enfim, o Pepe é assim, não vale a pena. É um bocadinho a cultura do Porto, é o palavrão, a ofensa, é um bocado o que eles fazem todos. Agora, em relação é melhor não sujar o Coates com estas imagens. O Coates é um grande jogador. Este ano foi provavelmente o melhor jogador do campeonato. Eu vi vários jogos do Sporting, até por causa do programa vejo os jogos do Sporting e do Porto também, portanto passei a ver. E de facto o Coates teve uma importância na equipa dele que eu acho que nenhum jogador teve do Porto na equipa do Porto, nem nenhum do Benfica teve na equipa do Benfica. Acho que não preciso perguntar se trocavas Pepe por Coates, porque sei, Aníbal, que és admirador de Pepe, que é uma das figuras da equipa neste momento, mas como é que vês esta discussão que acontece com alguém que também é uma figura do clube, Jorge Costa? Mariana, olha, sobre a discussão, são 2 dragões, 2 grandes dragões a deitar fumo pela boca, o que não me surpreende. Sobre o Coates, é realmente um grande central, ergueu-se das cinzas. Fiquei bem impressionado, mérito a Ruben que eu soube aproveitar porque a qualidade estava lá. Sobre o Pepe eu gostava de dizer uma coisa. Fica muito mal ao João estas críticas ao Pepe e é de quem primeiro não o conhece pessoalmente. Nem quero. E depois, mas olha que... Não quero, é um jogador que me vergonha desde que fez o que fez no Real Madrid. Vou dizer. Eu não te interrompi, posso falar? Podes falar, que hoje de facto não me interrompi. Obrigado. Sabes, quando falas de coisas sérias eu prefiro não te interromper. O Pepe é um símbolo, é uma motivação, é uma excelente pessoa. Aliás, só o ressabiamento de uma época absolutamente desastrosa de um benfiquista como o João
é que pode estás tão levar. enganado, olha, não estou nada ressabiado, ficas a saber. Pronto. Zero. Se estiveres contente, eu também estou. Nada, eu não estou nada ressabiado, quer dizer, estou triste, mas não fico ressabiado, quer dizer, olha... Só isso é que pode explicar, Se ficasse, nem dava aos falar parabéns do ao Pepe, Sporting. que é um símbolo da seleção nacional. Mariana, o Pepe... E não falha em termos de conduta, Pepe, na tua opinião? Olha, Mariana, quando o João diz isto, ele... Não, vais dizer que não falha em termos de conduta, tens descaramento para dizer posso isso. Responder? Quando o João diz... Lembra-te do Real Madrid, um adversário no chão e o Pepe a dar-lhe pontapés nas costas. Eu sei que é difícil estar em terceiro lugar, mas tens de estar calado. Lembra-te do Real Madrid. Tens de estar calado. Lembra-te do que este gajo fez. Eu sei que é difícil gastar 100 milhões. Era um jogador que devia ter sido irradiado nessa altura. Tens de estar calado, João. Mariana. E continua a fazer, quando todos os campos, é distribuir pancadaria, que é o que ele faz. O Pepe melhor. comete uma falta sobre o Rafa e vai lá pedir desculpa e não vale a pena. Claro que vale. Isso é grandeza do jogador. Ele queria grandeza. Que o Pepe saísse da frente. Lesiona o colega e depois vai pedir desculpa. Estamos a brincar. Tu sabes o que é futebol? Ele devia ter vergonha na cara, pá. Estás a perceber? Olha, porque o Katsuranis arrumou o Anderson no Estado das Antas e eu estava a ver o jogo. Sim. E comentaste alguma coisa? Eu não estava a comentar na altura. E nem falta foi, pá. E nem falta foi. Bom, vamos ao que interessa. Porque eu sei que estás triste, estás em terceiro lugar. Não, eu estou triste. Estás a tirar os foguetes do Sporting, ainda te vou ver ali no autocarro a bater palmas. Não vais ver, mas vais-me ver reconhecer o mérito dos outros, coisa que tu raramente fazes. Com muita pena minha, por acaso. Não, o mérito... Não sabes se eu vou reconhecer. Não é do Sporting agora, não ganharam nada. Tu durante o campeonato não és capaz, pá. Mas posso falar de Pepe? Não és capaz de reconhecer o mérito dos outros. E sobre estas imagens também? Eu sou. Mariana, o Pepe é um homem lutador, é um símbolo do Futebol Clube Porto, é um símbolo do futebol nacional e internacional e é um símbolo da seleção. Todos os jogadores mais novos, que a grande maioria são mais novos, obviamente, para além da longevidade que têm mostrado. Agora, o Pepe é um jogador com qualidade, exuberante e que come a relva e que tem um espírito e uma garra de dragão e de Futebol Clube Porto. Agora, se realmente estão à espera que o Pepe saia da frente dos adversários para não fazer faltas, não sei. Não é o caso aqui, não é, André? Neste caso, não é bem isso que acontece. Estamos a falar de uma discussão com um treinador, mas logo um treinador que tem também um passado ligado ao Porto. Achas grande passado. que isso torna estas imagens menos bonitas de se verem ou não? Há duas maneiras de olhar para isto e os telespectadores que escolham a que preferirem. Uma é que Pepe não tem respeito por ninguém, nem por um dos maiores símbolos do Porto. A outra é que Pepe não tem medo de ninguém e quando está na defesa da camisola do Porto, até faz frente ao Jorge Costa. Portanto, isto agora depende da perspectiva. Isso cada um. É verdade. Pepe isto é daqueles casos. Mas olha que Jorge Costa também não deve ter medo. Era isso que eu ia dizer. A parte boa aqui. A parte boa aqui, eu diria, Mariano, eu diria que a parte boa aqui é o Jorge Costa não estar em campo. Porque eu estou convencido que no Campeonato Português não deve haver grande duelo. Eu estou convencido que no Campeonato Português não há muita gente que faça peito ao Pepe. Mas se o Jorge Costa estivesse em campo, a coisa podia ter sido mais feia. André, mas sobre disputa de grandes nomes, podíamos falar no António Simões, do Benfica. Lembras-te? Uma grande glória. Nem sei se ele já pode ir ao Benfica TV. Portanto, o que disse até há pouco, agora digo ao jogo. O que é que ele está a misturar? Pedras com telhados cheios de buracos. Para já, olha, o Simões... O Simões nem ao Benfica TV. Olha, falares no Simões é uma ofensa. Tu não deves falar no Simões. Figurinhas do Simões. Ao lado do Eusébio e ao lado do Coluna. E o Benfica tem um respeito pelo Simões que nem o deixa ir à Benfica TV. Devia ser proibido ele falar de jogadores normais e grandes jogadores. Posso ouvir a Mariana? Obrigado. Houve algum jogador do Benfica que teve alguma discussão pública com o Simões? Ou estás a falar apenas... Teve o Benfica inteiro, teve a direção... Mas qual o Benfica inteiro? O Benfica inteiro... Eu dou-me com o Simões, qual é o problema? Mas tu agora não és a direção do Benfica. Com o Simões, sempre dei toda a vida. Achas que o Benfica tratou bem o Simões? Apresentei ao meu filho e tudo, vê lá. Achas que o Benfica tratou bem o Simões? Mariana, eu só quero dizer uma coisa. O Benfica não ia... O Simões estava proibido de ir ao Benfica TV. Eu não quero falar do Pepe, já viste? Já falei do Pepe. Agora o André estava a falar sobre isso. Só quero dizer uma coisa. Aqui esta comparação, ele agora começa a desviar o assunto. Não pode ser